Boa tarde, pessoal. Obrigada à FAO pelo convite, obrigada pela presença de vocês. Espero que eu consiga ajudar um pouco nessa tarefa do Lattes. Eu vou começar explicando como que eu vim parar aqui. Foi uma vez, numa recepção aos ingressantes da pós-graduação lá na ECA, que a biblioteca participa, todos os professores falavam do Lattes, do Lattes, do Lattes, todos os coordenadores do curso falavam do Lattes, e eu olhava os alunos, todo mundo ficando verde, tremendo. Eu falei, nossa, acho que Lattes é um problema. Na minha cabeça, Lattes não era o problema, porque eu achava muito simples, né? Aí, quando eu fui fazer a apresentação da biblioteca, explicar para as pessoas o que a biblioteca pode fazer por elas, eu falei, bom, a gente explica acesso à base de dados, um monte de coisa, uso da biblioteca, normalização. E, se vocês quiserem, por que não o Lattes? Bastou, né? Eu nunca mais parei de fazer essas apresentações. E aí que eu descobri que, realmente, eu entendi, porque as pessoas têm dificuldade. De fato, o Lattes tem lá as suas complicações, né? Não é tão simples quanto eu achava, porque eu sou bibliotecária, o Lattes para mim não serve para nada, era só alguma coisa que eu tenho lá, né? Agora, para o pessoal docente, pós-graduando, realmente tem alguns aspectos mais complexos. Eu vou procurar me ater mais ao que eu conheço mais de Lattes, coisas mais do mundo dos bibliotecários, que também eu acho que pode interessar a vocês. Às vezes as pessoas me fazem perguntas muito relacionadas ao mundo acadêmico que eu não sei. Então, vocês não se surpreendam se eu não souber. O que eu não souber e eu puder descobrir depois, perguntando, procurando por aí, eu passo a informação depois para vocês. Eu passo para as meninas da biblioteca e elas repassam. Eu vou deixar essa apresentação que eu vou mostrar. Se precisar acrescentar alguma coisa nos slides, eu acrescento. E tem um detalhe também. Às vezes tem coisas que eu não sei, porque eu sou boba. E tem coisas que eu não sei porque ninguém sabe. Tá? Lattes tem essa questão, então vocês não se assustem também com aquelas coisas que parecem muito complicadas, porque ninguém sabe, nem o próprio Lattes, na verdade, consegue explicar. Eu já cheguei a mandar e-mail para o CNPq com alguma dúvida, algumas vezes eu fui bem esclarecida, outras não, né? Porque inclusive são coisas que estão mudando. Então, é assim, é complicado, ninguém sabe, então desencana, a gente vai fazer da melhor forma possível, do jeito que a gente souber. Tá? Eu vou começar uma apresentação com alguns slides, depois eu vou direto para a plataforma Lattes para mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Eu vou abrir para perguntas, para facilitar um pouco a dinâmica aqui, eu vou abrir depois de alguns pontos, de alguns módulos aqui na minha cabeça, eu vou abrir para perguntas, só também para evitar que a gente fique fazendo debate, né? Porque aí o negócio não progride e eu não consigo terminar o conteúdo. Mas, se tiver alguma coisa que eu esteja falando que esteja muito estranha, que seja errada, ou que vocês não estejam entendendo, pode me interromper sim. Tá? Eu vou começar aqui, depois eu vou para o Lattes, depois eu vou voltar para cá. A apresentação está aí, né? Primeira coisa que eu não sei se todo mundo sabe, então eu vou explicar. E me desculpem se eu vou falar coisas óbvias, que muita gente já sabe, porque tem coisas que as pessoas simplesmente ainda não conhecem. Tá? O Lattes não é sozinho no mundo. Né? Ele deveria se comunicar com uma série de outras plataformas, com algumas se comunica muito mal e com a maioria simplesmente não se comunica. Culpa de quem? Da própria plataforma Lattes. Isso está sendo revisto, está sendo estudado e acho que tem alguns avanços chegando por aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo o som aqui? Beleza. Né? Primeiro, é importante que vocês saibam, a plataforma Sucupira. Muita gente confunde, muita gente acha que a avaliação que a CAPES faz dos cursos é feita pelo Lattes. Não, ninguém vai ficar examinando o Lattes de todo mundo. Em algum momento anterior à avaliação, os dados do Lattes saem do Lattes e vão para a plataforma Sucupira, mas não vão sozinhos.
Alguém tem que fazer esse trabalho. Até onde eu sei, que eu nunca também mexi na plataforma Sucupira, para docente essa migração é automática. Tá? Agora, automático sujeito a chuvas e trovoadas. Nem tudo vai certinho, né, pelo que os professores me contam, e tem algumas falhas aí. Para aluno de pós-graduação, não é automático. É alguém, uma pessoa, que tem que extrair esses dados e passar para essa outra plataforma, o Sucupira. Tá? Por que é importante vocês saberem isso? Primeiro, que não adianta só achar porque está no Lattes, está sendo visto. Não, não exatamente. Tá? Segundo, reforça a necessidade de preencher o Lattes direitinho, certinho, pelo menos no nível básico, as informações completas e corretas, cada uma no seu campo. Tá? As pessoas, às vezes, tomam umas liberdades, são muito criativas no preenchimento do Lattes, né? Isso não dá certo, porque se é um negócio que depois vai sair do Lattes para ir para outra plataforma, se não está no campo correto, vai dar erro. Mesmo estando no campo correto, dá erro, né? A gente sabe. Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. E tem outras coisas aí. Tem aqui o nosso universo Bibliotecas USP. Tem o Dédalus e a BDPI, a Biblioteca Digital da Produção Intelectual, que atualmente também está entrando até produção de aluno, de pós-graduação. Aí, tem gente que me pergunta, mas eu já preenchi o Lattes, eu tenho que avisar a biblioteca? Bom, tem. O ideal é avisar a biblioteca. Pelo seguinte, não vai automaticamente do Lattes para o Dédalus, que é o catálogo das bibliotecas da USP. Tá? Alguém tem que fazer esse trabalho. Atualmente, já existe um programa que se chama Coleta Prod, uma coisa assim, né? Não me lembro muito bem o nome do programa, que ajuda na captura dessas informações. Dá para tirar os dados do Lattes e jogar no Dédalus. Mas não é assim, vocês entram uma referência no Lattes, se materializa nos catálogos da biblioteca. Não. Tem alguém na biblioteca, um bibliotecário, que vai fazer isso periodicamente. É um trabalho demorado, tá? E que toma muito tempo. E, fazendo dessa forma, tem uma série de problemas. Por exemplo, se a pessoa, o professor, não informou a biblioteca da sua produção, e, principalmente, se ele não enviou o material à biblioteca, o preenchimento fica falho. Porque você não tem o documento em mãos e nem sempre todos os dados que você precisa, você consegue extrair do Lattes. As minhas colegas da catalogação falam o seguinte, principalmente na produção artística, elas dizem, às vezes a gente não consegue saber que produção é essa. A gente não consegue cadastrar porque a gente não sabe o que é isso. E a gente tem que procurar na internet até achar alguma informação. Às vezes, a gente até acha a produção, mas não consegue entender o que aquele professor fez nesse trabalho. Tá? Então, e muitas vezes não tem jeito, tá, de descobrir isso. Resultado, essa atualização do Dédalus, aqui do nosso universo, dos catálogos das bibliotecas, ela acontece, mesmo que vocês não façam nenhum movimento de alertar a biblioteca, acaba acontecendo, mas de uma forma penosa e incompleta. E, bom, gente, o Dédalus e a Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP são grandes vitrines para que a produção de vocês seja acessada, lida, conhecida, até pela população em geral, que chega aqui nas bibliotecas da universidade e fica encantada de descobrir que pode acessar artigos de professores, ler livros de professores da universidade, muitas vezes de forma aberta e gratuita. É um serviço muito importante e bastante subestimado que a gente, universidade, pesquisadores, professores, alunos e bibliotecas estão prestando para a comunidade. Então, é muito importante. Sem contar que, eu não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo atrás, a estatística que a USP fazia para o Anuário Estatístico da USP, de produção, era feita pelo Dédalus. Era tirada dos bancos de dados bibliográficos da USP. Então, é muito importante fazer isso. O que é que eu sugiro? Sempre falo isso para todo mundo.
publicou um artigo, lançou um livro. Primeira coisa, cadastra no Lattes? Pode ser, mas a primeira coisa, manda para a biblioteca. Avisa a biblioteca. Manda um e-mail, se for um trabalho que esteja aí na internet, manda o link para a biblioteca, avisa, isso é minha produção. Tá? Se é, digamos, um livro impresso, que vocês não possam doar, né? Se puder doar, melhor. Se não puder doar, vá até a biblioteca e converse. Se não é possível fazer uma cópia, nem sempre é, mas, enfim, o ideal é enviar para a biblioteca esse material. E tem também uma coisa importante. Às vezes, as pessoas publicam em revistas que não são de acesso aberto, e em revistas que a gente não assina. E aí a gente acha no Lattes, mas não consegue acessar o artigo. E, para ter nos catálogos das bibliotecas, tem que ter o material disponível nas bibliotecas, nem que seja na internet, mas as pessoas têm que encontrar isso aqui. Tá? Então, é bastante importante fazer isso. E até facilita a vida de vocês. Por quê? Mandou para a biblioteca a referência, o link do artigo que vocês publicaram. A biblioteca cadastra, já aparece na BDPI, e vocês já recebem o link. Não sei se toda biblioteca faz isso, lá na ECA a gente faz isso. Quando o professor manda, a gente responde o e-mail dele falando, já está cadastrado. Aí o que acontece? Facilita até o processo de cadastramento no Lattes, porque a informação já está arrumadinha. Né? A gente já fez o tratamento dessa informação. É mais fácil do que ficar procurando essas informações na própria produção. Isso é uma sugestão que eu faço, que ajudaria muito todo mundo, né? E pouparia bastante trabalho e agilizaria muito essa questão da divulgação da produção de vocês. E temos o ORCID, que eu me recuso a chamar de ORCID, que parece coisa do Senhor dos Anéis, né? Coisas de Mordor, né? Eu chamo de ORCID mesmo, em português, que é uma plataforma bastante interessante. Né? É um número, um código, um identificador de pesquisadores, que vocês que escrevem, que publicam, já devem ter observado que muitas revistas já estão pedindo o ORCID. Mas não é só um número, não adianta entrar lá e só obter o seu número, porque isso não refresca nada. O ORCID é também um currículo, onde vocês podem cadastrar toda a sua produção, todos os seus artigos. E é internacional, ao contrário do Lattes. E, ao contrário do Lattes, conversa com um monte de outras fontes. Então, em princípio, vocês podem, se preencher o seu ORCID certinho, e nas bibliotecas a gente ajuda a fazer isso, na medida do possível. Tá? Digamos que vocês publiquem numa revista que tenha DOI, não precisa ficar digitando de novo a referência. A própria plataforma ORCID já puxa. Então, isso, no momento, vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, mas futuramente vai facilitar. E a promessa também é de uma integração com o Lattes, que ainda não existe, não vai automaticamente de um lugar para o outro. Tá? Mas eles estão prometendo que isso vai acontecer, e eu tenho a impressão de que já começou a acontecer, porque agora, quando a gente coloca o nosso número no currículo Lattes, o Lattes já abre o ORCID e a gente já consegue autorizar o CNPq a acessar o nosso ORCID. Isso é sinal de que as plataformas já estão se comunicando. Tá? Então, talvez valha a pena. E o ORCID também vocês conseguem, por exemplo, tirar a sua produção que esteja na Biblioteca Digital da Produção Intelectual, naquele formato BibTeX, e jogar para o ORCID automaticamente. E dá para fazer isso também do Google Acadêmico. Tá? Então, aos poucos, embora vocês tenham que aprender uma série de coisas, aos poucos essa história vai simplificando, vai ficando mais fácil para vocês. Existem tutoriais, eu encontrei alguns na internet, sobre preenchimento do Lattes. Estão todos ligeiramente desatualizados. E, característica principal,
Quando a pergunta é difícil, os tutoriais não têm a resposta. Tá? Todas as perguntas difíceis que eu me fiz ou que professores, alunos me fizeram, não tinha resposta nos tutoriais. Aquelas coisas mais cabeludas não tem, não. Na dúvida, e-mail para eles, para o atendimento do CNPq. Eles respondem. Às vezes demora um pouquinho, mas eles respondem. Às vezes também respondem coisas vagas que não ajudam muito. Mas eu já tive algumas respostas bem objetivas. Eu encontrei também, eu acabei esquecendo de perguntar para as meninas, a biblioteca da FAO, ou a FAO, não sei, tem um folhetinho sobre o Lattes. Eu acabei esquecendo de pôr aqui. Me pareceu que também está desatualizado, mas assim, se procurar na internet, talvez tenha no site da FAO, tem? Não sei. Enfim, é um folhetinho. É. A Paula está dizendo que vai ser reeditado esse folhetinho, tá? Com o basicão, né, de informações sobre o Lattes. Tem bibliotecas que produzem isso. Esse moço, esse Eduardo, esse primeiro é de um rapaz da USP, de uma das unidades do interior, que ele dava um curso online também do Lattes. Eu não sei se ele ainda tem isso. Bom, agora eu vou passar a tentar explicar para vocês as produções. Então, eu vou abrir o meu currículo Lattes para mostrar algumas coisas para vocês, o que eu sei, pelo menos. Pronto. Aqui estou eu. Foto, ponham foto sempre. Tem gente que não gosta de pôr foto. Sem timidez, gente, põe foto. É bom, as pessoas precisam conhecer você, saber quem é, ver sua cara, né? Faz uma foto caprichada, usa uns filtros, tal, pra, né? Quem for muito vaidosa. Tá? O resumo. Vocês observam que o meu resumo tem 4 linhas, porque eu não tenho muita coisa para dizer. Eu sou bibliotecária, trabalhei a minha vida inteira na ECA, não tenho muito o que inventar. Tá? É isso. Agora, exatamente o que eu quero que as pessoas saibam sobre mim, numa rápida olhada, está aí. Tá? Isso é importante. Eu vejo gente colocando páginas, telas e telas no Lattes, tá? De informações, inclusive repetindo muitas informações que estão no currículo. Um professor que coloca todas as disciplinas que deu desde 1968. Não precisa. O objetivo desse resumo é uma leitura rápida, as pessoas saberem quem é você. Se elas quiserem mais informações sobre você, elas vão entrar no Lattes e ver tudo lá. Tá? Outra coisa, aqui não é lugar de ser criativo, muito menos de ser contestador. Tá? É só um resumo da sua carreira, não precisa ser criativo, só fala lá o que se fez, as suas principais qualificações, sem inventar moda. Tá? Uma coisa bem profissional, não precisa ser burocrático, mas nada de inventar. Eu digo isso porque eu já vi coisas muito criativas no Lattes. Né? E você pergunta para a pessoa, mas por que você fez isso? Ah, é porque eu não aceito esse mundo, eu acho isso burocracia. Bom, tá, então vai fazer outra coisa, né? Porque não vai dar muito certo se você quiser ser criativo e contestador numa coisa como o Lattes. Né? Não é o lugar para isso. Geralmente, a maioria das pessoas que eu vejo que tem bons resumos no Lattes, conseguem fazer um bom resumo em 10, 15 linhas. Tá? Dá. Por mais que a sua carreira seja fantástica, que você tenha produzido muito, resumo dá para fazer em 10, 15 linhas. Até resumo de tese você faz em 10 linhas. Né? Então, vamos pensar com cuidado nisso. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou me estender muito em dados gerais e formação, tá? Porque são coisas simples e, às vezes, também tem coisas que eu não sei. Né? Depois, se for o caso, no final, vocês me perguntam e eu tento responder. Aqui, em dados gerais, tem uma coisa importante aqui. Deixa eu só entrar aqui em identificação. Vocês conseguem colocar outros nomes aqui, não sei se vocês já viram. Né? Acrescente outros nomes pelos quais vocês são conhecidos ou nomes com os quais vocês já assinaram publicações por aí e depois trocaram de nome.
tá? Ou adotaram pseudônimo, casaram, separaram, esse tipo de coisa. Tem espaço aqui no Lattes para vocês fazerem isso. Tem nome social, né? Então, isso é bem importante. Aqui, se vocês entrarem em outros identificadores, aqui, o tal ORCID, isso, quem já fez o cadastro, quem já tem o número, vai colocar o número aqui. Tá? Quando colocar o número aqui, ele já abre a plataforma, tá? E ele já faz a conexão. Tem ali, alguém já fez isso? Não, isso acho que é meio novo, eu descobri recentemente, que antes não estava funcionando isso aí. Tá? Aí ele já faz a conexão com o ORCID e ele já pede para você autorizar o CNPq a acessar o seu ORCID, dá certinho. Tá? Isso que eu fiquei animada, que acho que a conversa de Lattes e ORCID talvez dê certo. Quem é da USP, tem uma diferençazinha. Na hora que o Lattes abre o ORCID, ele pergunta, é conta pessoal ou conta institucional? Porque vocês da USP, a gente aqui, o ideal é vincular à universidade. Né? Então, vocês clicam em institucional, eu tenho slides depois para vocês verem como é facinho. Vocês clicam em institucional, já aparece o nome da USP, clica na USP e pronto, está resolvido. Tá? É bastante simples. Quando eles começaram, isso não dava certo. Eu tentei várias vezes colocar o meu ORCID, não consegui. Mandei e-mail para eles, não consegui. Agora, eles já resolveram essa questão. Aqui, informação não tem problema, é um currículo que vocês vão colocar a sua formação. Tem gente que acha importante colocar tudo, desde a pré-escola. Eu não acho, eu acho importante colocar o mais recente. Né? Mas aí vai de cada um. Né? Em atuação, aqui tem alguma coisa que nem sempre as pessoas sabem e fazem confusão. Aqui, eu só trabalhei na ECA. Na verdade, eu dei aula uns 6 meses aí numa faculdade, mas eu nem pus. Tá? Se eu quisesse acrescentar os 6 meses que eu dei aula numa faculdade particular, eu colocava incluir outro item. Aqui é só vínculo empregatício, tá? Outros trabalhos. Aqui, no vínculo que eu já tenho com a ECA, de 86... 86? Está errado isso aqui. Aqui, eu coloquei todas as atividades que eu exerci na ECA. Tá? Eu fui bibliotecária em várias sessões, tive vários cargos de chefia, eu fui colocando aqui. Agora, eu vou incluir novo item. Tá? Opa, não, desculpa, fiz errado. Vou clicar em atividades. Quando eu clico em atividades, eu posso escolher a natureza da atividade. Aqui, quem é docente já colocou seu vínculo com a sua escola, a sua unidade na USP. Tá? Aqui, você vai escolher ensino e colocar suas disciplinas. Tá? Se você dá aula em outra instituição, você vai fazer o vínculo com outra instituição e fazer isso. Tá? Isso é importante. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso aí. Você levantou a mão? Não. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Dá para colocar as suas atividades, eu acredito que praticamente todas aqui. Aqui, projetos são os projetos da universidade nos quais vocês estão envolvidos. Ele perguntou sobre as disciplinas, como é que faz. Né? Que tem alguns professores que repetem a cada semestre. Não sei, eu nunca vi nenhuma orientação a esse respeito, eu não faria isso. Eu colocaria, por exemplo, você foi responsável por uma disciplina X, que você não está mais com essa disciplina, coloca lá. Tá? Agora, não precisa repetir todo semestre. Enquanto você for responsável por essa disciplina, vai fazendo isso. Agora, como eu nunca entrei em disciplina também, eu não sei se tem algum campo que vai exigir que você faça isso.
Tá? Alguém aqui que é professor sabe responder isso melhor? Não precisa repetir a cada semestre e colocar de novo, né? Não, não é o caso. Né? Você vai colocar... Eu até acredito que, normalmente, o Lattes é assim, tem uma data que você inicia uma coisa e tem a data que você termina. Então, se você... comecei a ministrar essa disciplina em 95, continua até agora. Tá? Dá para fazer isso, sim. Vamos para as produções, que é algo que vai interessar muito para todo mundo. Oi. Então, sobre formação. Formação. Isso. Então, formação, existe alguma possibilidade para incluir um programa chamado, pelo menos em inglês, de Joint Degree, que envolve mais de 2 universidades, quando você obtém diplomas de mais de 2 universidades? Eu acredito que sim, eu nunca fiz isso. Tá? Mas você tem um diploma, você vai colocar isso na sua formação acadêmica. Então, eu estou supondo. Tá? Daí, na formação acadêmica, tem aqui instituição, e só tem um campo para instituição. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Aqui. Doutorado, mestrado. E nem tem essa opção aí que você mencionou, então, né? Seria algo parecido com uma especialização? Não. No meu caso específico é mestrado. É mestrado, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui, instituição, eu acho que só dá para colocar uma mesmo. Curso. Aqui. Olha, não sei, eu não estou vendo isso aqui. Acho melhor você... Às vezes tem algum campo para nota, para explicação do que se trata, né? Mas aqui eu não estou vendo. Tá? Isso aí, melhor você perguntar para os seus colegas, para os seus professores, para ver como é o melhor jeito de resolver isso aqui. Porque eu não estou vendo no Lattes, até onde eu conheço, uma solução fácil para isso. Eu acho que não dá para colocar duas instituições aqui, não. Ela perguntou se não é a mesma coisa que o mestrado sanduíche. Não sei dizer. Não é? Não sei. Como eu falei, essas coisas do mundo acadêmico, não conheço. Tá? Não sei como se coloca no Lattes, não. Eu acho que o sanduíche é outra coisa, não é necessariamente a mesma coisa que ele está falando. Ela está dizendo que conhece uma pessoa que não encontrou nenhum espaço e colocou na descrição. Deve ter um campo, eu não vi aqui, mas geralmente o Lattes tem um campo para descrição, né, porque você coloca outras informações. Tá? Não vi isso aqui, não. Tá? Tem coisas, posso tentar descobrir isso depois. Tá? Mas não sei, tá? Porque, pelo jeito, não é uma coisa que esteja prevista no Lattes. É engraçado, né? O Lattes... assim, o que eu diria, é uma boa ideia, né? Legal ter essa plataforma, tal, mas tem muita falha, tem muitos problemas, e a atualização dele é complicada, né? Tem coisas que já acontecem no mundo, o Lattes não descobriu, né? Então, é complicado mesmo. No caso específico também, então, de uma pós-graduação ou algum curso realizado fora do país, se tem uma validação em uma universidade brasileira, adiciona-se, então, no Lattes a validação ou o curso em si que foi realizado? Não sei. Eu adicionaria a validação, porque o que vale no Brasil? Né? Mas não sei. Repito, é algo que vocês precisam ver aí com seus colegas, com o professor, se tem o melhor jeito de fazer isso. Eu colocaria a validação, para as pessoas saberem que você tem um curso validado aqui no Brasil, já que só dá para conhecer um, já dá para cadastrar um. Né? E colocar em alguma observação, né, que esse curso foi originalmente feito na Universidade X, validado aqui no Brasil. Talvez. Não sei. Deixa eu ver aqui.
Ah, eu tenho que pôr o óculos, tirar o óculos. Produções. Bom, aqui é o seguinte, as pessoas sempre querem preencher no Lattes e querem descobrir um jeito de colocar no Lattes a sua produção da forma que, né, tenha mais valor, seja mais pontuado para a avaliação que a CAPES faz. Gente, tem limites, né? O que a gente tem que fazer? Preencher direito, de uma forma completa e no lugar certo. Não tem outro jeitinho que se dê para fazer, infelizmente. Tá? O jeitinho, a valorização de uma produção, principalmente o pessoal que tem produção artística e que se sente assim muito prejudicado por esse critério de valorizar demais o texto, o artigo, o livro, não tem como resolver isso no Lattes. No Lattes você tem que colocar o que você efetivamente produziu. Tá? E o que acontece? Aqui, o que vale mais? Tá? Para qualquer programa, pelo que eu vi, artigos completos publicados em periódicos, pode até cadastrar antes o que já foi aceito para publicação, livros e capítulos de livros. Tá? É isso que mais vale, o que mais pontua. Tá? Pode cadastrar produção técnica? Pode, tem lugar para isso. Pode cadastrar produção artística e cultural? Pode. Entrevista, blog, site, dá para cadastrar qualquer coisa, mas não tem um jeito, fora cadastrar certinho, de fazer com que uma produção que não recebe uma determinada pontuação pela CAPES passe a ser mais valorizada. Não tem isso, não. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui e eu tenho, inclusive, algumas dúvidas sobre algumas produções que eu vou apresentar para vocês, a minha dúvida, e aí depois a gente conversa. Aqui. Isso aqui, muita gente se confunde. Eu vou incluir um novo item. Aqui, em artigo publicado em periódico, eu só posso incluir o que tenha DOI ou ISSN. Tá? Que saiu numa revista que tenha o DOI, o DOI é um identificador de objeto digital, ele só vai ter para publicação digital, tá? Ou ISSN, que é um número internacional padronizado para publicações periódicas. As pessoas, às vezes, vêm com essa dúvida, mas eu não tenho DOI e não consegui cadastrar. Consegue cadastrar. Tendo o ISSN, você consegue cadastrar, até porque nem toda publicação tem o DOI. Se você publicou numa revista que é impressa, que só tem o formato impresso, ela não vai ter DOI, porque ela não é digital. Tá? Então, tranquilo, se tem DOI ou ISSN, vocês vão cadastrar e vão conseguir. Tem gente que diz, eu não consegui. Isso é muito frequente. Eu nunca tive a oportunidade de fazer junto com a pessoa para ver qual foi o erro, mas, em todas as ocasiões, eu cadastrei no meu, com o ISSN, não tinha DOI, mandei as telas para a pessoa, eu teria conseguido colocar no meu, se o artigo fosse meu. Então, dá para colocar, não tem nenhum problema. Tá? Mas tem que ter DOI ou ISSN. Se vocês quiserem ver, aqui. Eu tenho vários 3 artigos aqui. Eles não têm DOI, nenhum deles tem DOI. Isso aqui. Isso aqui, inclusive, tem DOI. Tá? Eu tentei colocar o DOI aqui, ele não aceita de jeito nenhum. Eu acho que o DOI que está informado na publicação está errado. Tá? Isso é algo que, se acontecer com vocês vão ter que entrar em contato com a publicação. E insista, tá? Tenta 1, 2, 3 vezes, que o Lattes às vezes dá esse problema. Tá? No meu caso, eu não consegui. Existe, quando eu publiquei o artigo, a revista era impressa, depois eles digitalizaram, né? Tem um DOI, mas não aceita, não. Tá? Agora, tem SSN, eu consigo cadastrar. Essa aqui eu acho que tem DOI. Não, também não tem. Então, perfeitamente possível vocês cadastrarem um artigo que não tenha DOI, mas que tenha ISSN.
Se tiver ISSN, você pode colocar aqui. Não tem nenhum impedimento, que eu saiba. Tá? Normalmente, a gente vai colocar em outros o que não tem nem DOI nem ISSN. Às vezes, vocês publicam em alguma revista, que não é uma revista acadêmica, é uma revista de divulgação. Mas, enfim, é uma produção, não vai valer tanto quanto as que saíram em publicação acadêmica, mas pode sim, que eu saiba, pode. Tá? Não sei se tem, no programa de vocês, tem alguma política de cadastrar aonde o quê. Isso, né? Uma coisa que as pessoas adoram fazer, primeiro, segundo, terceiro autor. Isso aqui é de acordo com a publicação. Tá? Tem gente que adora se colocar no Lattes como primeiro autor, e não é o primeiro autor. Vocês vão decidir quem é o primeiro, segundo, terceiro na hora de publicar, conversando com seus colegas e seus parceiros na publicação. Não pode chegar aqui no Lattes e, aqui, eu sou a segunda autora. Ok, eu sou a segunda autora, a primeira é minha colega. Tá? Então, é assim que se faz, não tem outro jeito, não. Palavra-chave. Isso aqui, as pessoas, às vezes, não dão muita bola. Coisa de bibliotecário. É importante vocês preencherem direitinho, conscientemente essas palavras-chave. Se precisar de ajuda, pergunta na biblioteca. Tá? Palavras-chave tem que colocar sintética, que expresse claramente o conteúdo do documento que você está cadastrando e consistente em todo o seu Lattes. Cada produção nova que você vai cadastrar, ele lista todas as palavras-chave que você usou. Tá? É importante essa consistência para quem analisa, quem olha o seu currículo, conseguir observar as ligações, as relações na sua produção. Tem gente, isso eu já ouvi até de vários professores, tem muita gente, muitos de vocês pesquisadores, vocês estão pesquisando um conceito muito novo, né, que só vocês, praticamente, e o grupo de vocês que conhece, que está trabalhando com isso. Ok, vai colocar esse conceito, mas não esquece de colocar também um outro termo, um outro conceito, ou um pouco mais amplo, ou relacionado, que mais gente no mundo conhece, para que essas relações fiquem mais claras. Às vezes, é muito estranho você ver um conceito, um termo, que ninguém conhece. Tá? Então, precisa prestar atenção nisso. Outra coisa também, questão de terminologia. Às vezes, o pesquisador ele não aceita aquele termo. Não, esse termo eu não aceito, está ultrapassado, não é assim, eu quero chamar desse outro termo. Observe se não é só você no mundo que está chamando desse jeito. Tá? E procure colocar termos que outras pessoas também conhecem. Se vocês trabalham num grupo de pesquisa, várias pessoas estudando o mesmo tema, vamos combinar que termo que vai ser usado e vamos colocar em toda a produção. Parece besteira, mas não é. É importante. Porque aí, quando você olha lá no Lattes, no Qualis Artístico, aí vem lá que vai ser mais valorizada a produção que tiver relação com a sua pesquisa. Eu não acho que só a palavra-chave vai caracterizar essa relação, mas ajuda. Tá? Então, é importante fazer essas palavras-chave com bastante cuidado. Nas bibliotecas, a gente parte até de listas de palavras-chave normalizadas. Né? Então, a gente, nas bibliotecas, às vezes, consegue ajudar vocês com isso. Já vi o que tem aqui. Aqui as áreas de conhecimento, é importante preencher tudo isso. É chato? É chato. Né? Você tem que procurar a sua área de conhecimento, listar, procurar aqui, mas é importante ter tudo isso certinho. Tá? Inclusive isso aqui. E outras informações, vocês podem explicar um pouquinho dessa produção, desse artigo, né, que vocês não conseguiram explicar nos outros campos. Pode fazer um resumo. Nada de botar um romance aqui, um negócio enorme que ninguém vai ler. Tá? Mas alguma informação vocês podem e devem colocar aqui. Tá? Aqui, isso é muito importante. Volume, série, página inicial, o ano, acho que aqui está errado. Tá? Então, isso aqui, vocês preencham com bastante cuidado.
que é importante. Deixa eu ver. Alguma dúvida aqui nos periódicos, gente? Tranquilo, né? Aqui. Artigo aceito para publicação. Acabou de saber que o seu artigo vai ser publicado. Já cadastra, tá? Depois, quando for publicado, muda. Né? Isso é importante, já deixar cadastrado o artigo que foi aceito para publicação. Não tem nenhum. Livros e capítulos. Beleza. Precisa ter DOI ou precisa ter ISSN. E você pode cadastrar o livro ou o capítulo. Tá? Tem gente que está me dizendo, eu não consegui colocar o DOI. Isso aconteceu várias vezes, várias pessoas me perguntaram isso, não sei se já aconteceu com vocês. A pessoa publicou um capítulo num livro eletrônico que tem DOI. Tem DOI e tem ISSN. Na hora que ela foi cadastrar, a plataforma Lattes não aceitou, dizendo que, não, esse DOI é do livro, você está cadastrando só um capítulo. Tá? Testei, tentei, não consegui. O que eu fiz? Tinha ISBN? ISBN é um outro número, é um número para livro, né? ISSN para periódicos, ISBN para livro. Cadastrei com o ISBN, salvei o registro, voltei e acrescentei o DOI depois, porque a pessoa queria o DOI que ela achava importante. Deu certo. Só que às vezes não dá. Já tive esse problema. Foi até uma professora de outra unidade, nem da minha, né? Que uma professora veio, eu ensinei esse macete, deu certo. Aí ela falou para a coleguinha, veio a coleguinha e não conseguia, não dava certo. Tentei cadastrar para a pessoa, não consegui. Tentei uma, tentei duas, na terceira vez deu certo. Mistérios do Lattes, não sei por quê. Tá? Porque o Lattes permite que você cadastre com DOI ou com ISBN, e ele permite que você escolha um capítulo ou o livro como um todo. Tá? Então, não tem por que não dar certo, mas o fato é que às vezes não dá. Aqui eu tenho esse capítulo. Eu escrevi um lindo capítulo de um livro de bibliotecário chamado Apocalipse Zumbitecário, né? Um livro chamado O Futuro da Biblioteconomia. Tá? Aqui é o título do capítulo, não tem DOI, mas tem ISBN em algum lugar. O nome do organizador, é só de uma página. Completinho aqui, meu nome. Tá? Tranquilo, sem nenhum problema. Esses dois aqui têm DOI. Aqui foi o que você perguntou, né? Aqui eu posso incluir uma produção que não tem nem DOI nem ISBN. Tá? Serve para isso. Isso aqui eu escrevi numa revistinha online. Não tem, tá? Está cadastrado. Não vale muito, em geral, mas dá para cadastrar. Trabalhos publicados em anais de eventos. Interessante. Aqui, quando você participa de um evento e publica o trabalho, você vai cadastrar aqui. Mas você vai cadastrar em eventos também. Tá? Antes, cadastre em eventos. Tá? Não sei se vocês sabem isso. Participei de um evento, a primeira coisa que eu faço é cadastrar o evento aqui. Esse aqui, eu participei recentemente do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Na verdade, eu participei de um evento paralelo, do 2º Fórum de Bibliotecas de Arte. Isso aqui, o Lattes não me explica como é que eu faço o cadastramento do evento paralelo. Tá? O que eu fiz? Como eu sou bibliotecária, fui lá nas meninas da catalogação e perguntei, como é que faz?
tá? Tem que ver a publicação, o artigo, e o artigo não foi publicado ainda, porque aqui a gente vai cadastrar de acordo com o que aparece no artigo. Tá? Se tiver lá, segundo o Fórum de Bibliotecas de Arte, evento paralelo ao CBBD, é assim que eu vou participar. E aí o que eu fiz? Eu fiz de acordo com o que aparece no meu certificado. Tá? No meu certificado aparece, me deram um certificado de apresentação de trabalho no Congresso. Tá? Então, eu cadastrei pelo Congresso. Isso provavelmente vai acontecer com vocês também. Está tudo aqui certinho. Eu escrevi um resumo expandido, mas não foi publicado ainda. Tá? Talvez não seja. Aqui você coloca, né, apresentação, congresso. É um congresso nacional, eu fui como participante, porque eu apresentei um trabalho, mas o trabalho não foi publicado, talvez nem seja, porque eles vão selecionar os melhores para publicar. Não sei se vai ser publicado nos anais do Congresso ou numa revista da associação. Tá? Então, estou esperando. Quando for publicado, se o meu trabalho for selecionado para ser publicado, aí eu venho aqui, clico aqui. Ele já mandou para as produções bibliográficas. Tá? Por isso que tem que cadastrar. Primeiro como evento, tá? Cadastra os dados todos do evento, aí você clica nesse botãozinho, ele já joga para lá, para aquele módulo de produções, os dados que você já colocou lá, para não precisar ficar repetindo. Se cadastrar primeiro nas produções, depois vai ter que... o contrário ele não faz, ele não joga das produções para cá. Então, cadastra primeiro aqui. Então, no meu caso, quando e se for publicado esse trabalhinho, eu vou clicar aqui, incluir novo item, tá? Apresentação de trabalho, deixa eu ver o que tem aqui. Às vezes ele demora um pouco para fazer isso. Ele já trouxe alguns dados. Tá? Estou vendo aqui que ele não trouxe o título. Normalmente, ele deveria já trazer o título. Tá? Mas, enfim, talvez possa mudar o título depois, não sei. Tá? Então, é isso. É importante aqui em eventos, quando vocês participam da organização, você participou do evento, apresentou um trabalho, fez uma palestra, mas também participou da organização. Isso é importante. Né? Então, vai cadastrar aqui a sua participação. Então, aqui nós temos partitura musical separado. Alguém aqui é músico? Estou vendo gente de música aqui, eu acho. Aqui, o Lattes permite que você cadastre uma partitura separado. Não é livro, não é artigo, é uma partitura. Tem uma telinha específica para partitura. Aí eu fiquei preocupada com uma coisa. Tinha com os colegas da biblioteca me falaram, o pessoal vai perguntar muito sobre projeto arquitetônico. Tá? Então, o projeto arquitetônico, o único lugar que eu achei no Lattes, tá, foi aqui em produções, produção técnica, produtos. Foi onde eu achei para cadastrar lá os projetos arquitetônicos. Porque tem a opção projeto. Tá? Cadastrou aqui. Aí, ele dá esse íconezinho aqui, à direita. Você clica nesse botão, ele transporta lá para as produções, já para o lugar certo, o seu trabalho. É assim que tem que fazer. Tá? Eu acabei de fazer isso aqui. Ele abriu lá a telinha. Né? Antes, ele preenchia de uma forma mais completinha a tela de produção. Mas, enfim, ele já te ajuda um pouquinho nisso. Né? Aí, eu fiquei... Isso aqui eu lanço para vocês. Eu não sei se eu estou falando besteira. Né? Mas eu achei engraçado, porque eu fiz essa associação de partitura musical, não me matem, com projeto arquitetônico. Na minha cabeça, está meio parecido. Tá? Porque, assim, a partitura é uma obra completa, é uma obra de criação intelectual, artística, exige técnica também, você tem que conhecer técnica de composição. Tá?
E ela só vai, embora ela seja uma obra completa, ela só vai acontecer de fato quando ela for tocada, né, interpretada, colocada no palco, né? Não sei, me parece que o projeto arquitetônico está muito parecido. É uma obra de criação, é uma obra intelectual, é uma obra que pode ter um lado artístico, não sei, não entendo muito, que exige conhecimento técnico muito especializado, e ela não está completa, né, no certo sentido. Ela só vai se realizar plenamente quando ela for construída. Certo? Estou falando alguma coisa errada? Então, por que será que aqui partitura musical está aqui desse lado, com um item específico para ela, e o projeto arquitetônico não tem nenhum item específico para ele, e o único lugar que eu achei é aqui em produto. Tá? Deixa eu ver. Apresentação de trabalho e palestra. Isso é engraçado, eu não lembro disso, não. Que aqui eu tenho todas as... Só testando, viu? Eu não sei se pode ser que vá automaticamente para cá. Oi? Oi. Aham. Sim. Um arquiteto, às vezes, é convidado a apresentar o trabalho dentro de uma disciplina. Por exemplo, ele apresenta o projeto na disciplina de um outro professor numa pós-graduação. Não é um evento. Entendi. Ali você deve colocar apresentação de trabalho e palestras, ou você foi convidado a apresentar a sua pesquisa de mestrado como palestrante numa situação assim também. Ou dentro de uma disciplina, ou no AUH Encontros, por exemplo, seria isso. Sim. Fica lá. Se é uma coisa singularizada... É assim que eu tenho interpretado isso. Algumas dessas que eu coloquei aqui no meu são esse tipo de coisa. Foram palestras que eu fui convidada para fazer, não é nenhum evento específico, é verdade, agora entendi. Você coloca aqui. Agora, no meu, biblioteca digital de imagens, no meu eu tenho aqui uns trabalhos que eu apresentei em seminário. Sinceramente, como já faz tempo que eu fiz, eu não me lembro se eu repeti, eu não vejo necessidade disso, tá? Eu não repetiria se eu fosse fazer agora, tá? Ou se ele joga também automaticamente aqui. Quando você vai aqui em eventos e clica, tá? Não sei, teria que testar, não vai, né? Então, eu acho que isso era um pouco diferente, por isso que eu coloquei aqui. Tá? Mas eu acho correto fazer o que a professora disse. Você só cadastra aqui, em produções, quando for esse caso. Trabalho e palestra não vinculado a nenhuma participação de evento. Tá? Não sei por que eu fiz desse jeito. Acho que era diferente quando eu fiz. Tá? Aqui também, olha, tem específico para trabalho de produção e para prefácio e pós-fácio. Já uma vez me perguntaram mas eu fiz um prefácio para o livro, ele é tão importante quanto os capítulos. Tá, mas é prefácio, não tem... já vi gente tentando cadastrar como capítulo, não é. É prefácio. Na questão da participação em eventos, tem a situação em que a gente, às vezes, apresenta um trabalho, mas depois não é publicado anais, ou esse trabalho não é... enfim, oficializado e registrado de alguma maneira. Nesse caso, você recomenda ou não recomendaria fazer esse transporte da apresentação oral para bibliográficos? Exatamente. Não for publicado, não for publicado. Não. Então, fica só na participação de evento, como uma participação oral, enfim. Exato. E a outra coisa, né, de repente você já viu, eu cheguei a observar em alguns currículos, quando acontece a participação em uma mesa ou um painel, vi casos em que todos os participantes foram cadastrados na autoria. E aí, então, eu queria só que você comentasse... Numa mesa? Exato. Então, assim, tem o título do trabalho da pessoa, mas todos os outros palestrantes entraram na autoria. Então, só para constatar que, de fato, cada um... Isso para mim,
Isso, para mim, não faz sentido. É só uma experiência que eu apresentei trabalho exatamente assim. Eles fazem uma mesa, essa mesa tem um título. Dentro dessa mesa, você tem 4 ou 5 autores e cada um apresenta um trabalho. E aí, nesse caso, como é que registra? Registra o seu trabalho dentro daquela mesa. Então, você é o autor tipo de uma parte daquela mesa. É assim que a bibliotecária da minha universidade indicou registrar. É assim. Exatamente. Você é autora do trabalho que você apresentou. Né? Se as pessoas estão... enfim, eu sou convidada a participar de uma mesa, houve debate, cada um falou sua parte. Enfim, eu participei do debate, beleza. Mas isso é diferente. O trabalho, cada um apresentou o seu trabalho, é autor do seu trabalho. Tá? É isso que eu falei. Às vezes as pessoas ficam dando uns jeitinhos, né? E não pode, né? Não dá para dar esse tipo de jeitinho, porque pode até pegar mal. Né? Às vezes a pessoa faz, ela não está tendo intenção ruim nenhuma, ela só interpretou desse jeito, ela acha que tudo bem, mas não é tudo bem. Né? Pode, inclusive, ter conflito com o colega, né? Então não tem isso. Eu nunca vi isso feito de uma forma que a gente possa concordar. Não consigo imaginar uma situação que isso possa ser aceito, não. Né? Bom, aqui temos outra produção bibliográfica, que aqui, bom, o que não conseguimos encaixar em nenhum outro lugar, tem como divulgar, tem como registrar aqui também. Tá? Outra coisa, o que vale e o que não vale, as pessoas perguntam muito isso. Tem que consultar, ler e entender o documento de área da sua área. Pelo que eu vi, pelo que eu conheço, pelo que eu li até agora, em qualquer área pode ter variações, né? Todas consideram a produção técnica, todas consideram a produção artística, mas o que vale mesmo, não adianta, é isso aqui. Artigos, livros e capítulos de livros, principalmente. Tá? Tem que pegar lá o documento de área. Eu deixei nos slides o link para os documentos de área de arquitetura de arte e de comunicação, para depois vocês darem uma olhada. O que os professores falam? Bom, hoje tem o documento de área da CAPES que diz isso, isso, isso e isso, mas essas coisas vão mudar. Né? Pois é. Tá? Mas não tem o que fazer, a gente tem que tentar seguir isso aí e entender o que está lá. Eu também fico pensando muito sobre isso. Aí eu vejo uma diferença que é a questão se foi publicada ou não. Eu não sou música, mas eu imagino que tem um lugar que você publique partitura. Partitura? É super difícil publicar partitura. Sim, o projeto arquitetônico também. Né? Agora, eu penso em vários outros casos em que você publica um capítulo ou, por exemplo, um ensaio fotográfico inteiro e não tem onde enfiar isso no lápis, porque não é texto. E publicado em revistas com ISBN, ISSN, enfim. Um ensaio fotográfico publicado numa revista? Sim. Só de imagem. Ok, mas ele foi publicado numa revista. Mas não é bibliográfico, não é ele tem um discurso aí, né? Pode não ser um discurso escrito, mas é o discurso pela própria imagem. Né? Se fosse um fotolivro, que também é isso, é todo um trabalho de imagem que tem um discurso. Tá? Se fosse um fotolivro, você tem ISBN, você cadastra em livro. Eu acho que dá para cadastrar como artigo. Tem título, tem autor, está numa revista, tem ISBN, ok. A gente tem na revista... Oi? No primeiro item artigo, não em outras... A gente tem, inclusive, na revista Ars, do programa de pós-graduação da ECA, tem sempre, eu não sei se tem sempre, mas eu já vi, em vários números, um artigo que é imagem, basicamente, trabalho de artista. Tem ali as imagens, às vezes tem algum texto com alguma legenda, com uma explicação, mas eu já vi trabalho que é basicamente imagem. Tá?
É isso aí. Eu não vejo nenhuma questão aí a respeito. O pessoal que tem produção artística reclama muito disso, né? Pessoal que na ECA, pessoal que faz cinema, pessoal das artes plásticas. Gente, é um baita trabalho fazer um filme, né? Montar uma exposição individual, montar uma peça de teatro, né? E eles reclamam muito, muito, muito que isso não é valorizado como livro, como texto. Bom, né? Isso é uma questão da organização da área, é uma questão da pesquisa na universidade, é uma questão da CAPES, são questões que vocês têm que lidar no dia a dia do trabalho de vocês, na briga aí no mundo acadêmico. Não tem como resolver isso no Lattes, não dá para chamar de artigo que não é do artigo, mas no caso que você perguntou, perfeitamente, eu não vejo por que não. Outra coisa, nós temos produção técnica e outra produção artística e cultural. Uma vez a gente teve uma questão lá na ECA, e que tem coisas que dá para você cadastrar cá ou cá, né? Tá? Tinha um professor que estava cadastrando, um professor que dirige trabalhos, né, de vídeo. Ele estava cadastrando em produção técnica. Falei, não, é aqui. Produção artística e cultural. Inclusive, pelo que eu sei, até vale mais, né? É um trabalho de direção. Ele via como um trabalho técnico, não é não, um trabalho de direção. Então, está aqui. Bom, oi. Bom, está funcionando. Oi. Aproveitando o gancho, porque eu também sou artista plástica, então eu já tive meu trabalho publicado em livros, em revistas, mas em alguns casos são só uma imagem, às vezes a imagem acompanhada de um texto que eu escrevi, e eu realmente também tenho essa dúvida de onde colocar aqui, porque, inclusive, se você coloca isso como outras produções bibliográficas, ele também pede que você seja um dos autores, né? Então, eu me coloquei como segunda autora, porque eu realmente não sabia onde mais colocar, mas tem uma regra? Tá, deixa eu ver. Você saiu uma obra sua num livro ou num catálogo de exposição, é isso? Num livro sobre artistas brasileiros contemporâneos. Exato. Publicaram uma obra sua. Como um exemplo, né? Que seria... Pois é. Aí é complicado. Eu não vejo como você cadastrar, por exemplo, como capítulo de livro, porque não é. Você é parte do conteúdo, né? E é importante. Eu colocaria, deixa eu ver se a gente acha aqui, eu colocaria aqui em produção artística, cultural, artes visuais, o que é que você vai cadastrar? Você vai cadastrar a sua obra. É uma escultura, é uma instalação, é um óleo sobre tela. Você vai cadastrar aqui. Eu não conheço outro lugar para você fazer isso. Tá? Vale menos? Vale, né? Eu não me lembro exatamente os critérios do documento de área da área de artes, mas vale menos. Outra coisa, eu participei, eu assisti, semana passada já tinha alguém de mão levantada aí. Eu participei, semana passada, de uma palestra da coordenadora da área de artes visuais, né, que eu queria ver se eu entendi um pouco como é que isso funciona, não entendi. Eles estão trabalhando na questão da avaliação qualitativa, vocês devem saber disso, né? Super complicado, estão estabelecendo critérios para essa avaliação qualitativa da produção, para não ser mais uma coisa só quantitativa. E ela falou muito assim, de passagem, uma coisa que me chamou a atenção, que vai ser avaliado, nessa avaliação qualitativa, o trabalho que vocês indicarem como mais relevante. Que isso é uma coisa que no Lattes a gente, isso aqui eu acho mais relevante, pode mudar, né, tal. Segundo, depois eu não tive condição de conversar com ela depois, mas ela disse isso. A avaliação qualitativa, quando estiver pronta, ela vai ser feita em cima do que for indicado por cada um como sua produção mais relevante. Tá? No seu caso, realmente, eu não... Posso até depois dar uma olhadinha, tá? Mas eu não vejo outro lugar para cadastrar uma coisa tão importante como a produção desse naipe, né? Tinha alguém perguntando, você tinha perguntado também alguma coisa? Alô? Pode falar. Então, também, ainda nessa produção artística, cultural, curadoria, expografia, também, você acha que o melhor lugar seria... Curadoria tem um item específico, não tem?
Eu já vi curadoria, mas agora eu não estou achando. E aí eu tenho também mais uma pergunta. Se você, por acaso, você foi contratada para fazer esse trabalho, você põe também em atuação profissional? Pode pôr. Você teve um contrato formal para fazer o trabalho de curadoria com uma instituição? Então Sim. você coloca nos dois lugares? Sim, coloca lá, porque uma coisa é o produto final, outra coisa é o seu trabalho. Sei lá, eu suponho, de repente, pode acontecer de você ser contratada, fazer todo o seu trabalho, mas, por algum motivo, a exposição não se realizar. Tá? Mas o seu trabalho, ele foi feito, ele está lá. Sobre a curadoria, eu já vi, eu sei que tem, pode ser que tenha mudado, não tenha mais. É uma questão, agora a gente não vai achar, não vou ficar procurando. É uma questão de você dar uma olhada, ver se encontra em algum lugar o específico para curadoria, que eu não estou encontrando. Tá? Se não, vai ser aqui mesmo. Minha dúvida é ainda em produção técnica, mas ali em trabalhos técnicos mesmo, tem um item que é parecer de revista científica. Que vocês fazem o tempo todo parecer, né? Aí, pronto. A gente coloca por parecer, ou por edição da revista, ou por ano, ou por periódico. Porque, por exemplo, tem revista que você dá, às vezes, 2, 3 pareceres na mesma edição. Como é que a gente coloca isso? Bota 1 a 1, bota semestralmente, bota por periódico. Como é que é isso? Deixa eu ver aqui. Produções. Mas por exemplo, como são artigos diferentes e você não sabe o nome do autor, né? Porque é parecer cego, a gente tem que colocar o nome do artigo que a gente deu parecer? Como é que vai identificar, por exemplo, na mesma edição... A mesma revista, a mesma edição, 2 pareceres de 2 artigos diferentes. Como é que você vai mostrar a diferença desses 2 trabalhos? Só se for pelo nome do trabalho que você deu parecer. Tem certos pareceres que são ad hoc, né? Então, se então não vai poder colocar. Por que não? Você não pode identificar, né? Então, pronto. E aqui o negócio não te ajuda muito, não. A plataforma do Lattes, não, né? Então, e você tem certificado a cada parecer. A cada parecer. Cada parecer é um trabalho. Espera aí, então vamos ver. Como a gente faria? Colocaria para a revista ou para o evento. Deixa eu ver aqui se a gente tem... Oi. Marina, Oi. No caso de ad hoc, se você colocar, você está quebrando o contrato. Está quebrando? Não pode colocar. Você não pode colocar qual? Você pode colocar que é parecerista daquela revista. Exatamente. Se aquela revista... Mas aí você coloca... Não, aí você coloca que você deu parecer naquela revista, naquela edição. Então, olha só. Tem aqui, inclusive, aqui eu cliquei, parecer, né? O que é que a gente tem? Tem o título, o que a gente vai colocar no título? Só pode ser o título da revista, não pode colocar o título do arquivo. Aqui... Não, eu acho que aí no título pode botar parecer ad hoc para a revista X. Sim, sim. E aqui tem até finalidade, duração em meses. Aqui eu não sei como é que é. Vocês fazem... Quando vocês fazem um parecer, isso não se aplica, né? A menos que você seja contratado como parecerista por um X tempo. Paula parece que sabe aí. Ricardo, dá o microfone para a Paula. Tem casos dos pareceristas trabalharem naquela revista. Eles estão, inclusive, numa comissão da revista. Então, isso é aplicável, porque tem um tempo. Pode ser por 1 ano, 2, 3, enfim. Né? Depende de cada revista. Então, é aplicável aí no caso. Tá, mas no... Colocar por edição. Pode ser por edição. Eu colocaria assim. E aí na descrição você coloca, tipo, parecer para 2 trabalhos, porque Exato. senão esse trabalho é perdido. Tem, inclusive, aqui número de páginas. Disponibilidade, eu não sei o que é isso, restrito ou irrestrito, para parecer. Não sei. Não sei. Tá? Não sei o que... enfim, se é uma coisa que vocês não sabem, que não se aplica, não coloca, né? Aqui é engraçado, cidade, né? Cidade, eu entendo que seja o local de publicação da revista.
Tá? Só pode ser. Se tiver uma instituição financiadora. Tá? Enfim, são coisas do Lattes que são complicadas de entender, porque parece que não se aplica, você não consegue, né, colocar a sua produção certinha por isso aqui. Agora, tem uma coisa, como para o caso do projeto arquitetônico que a gente está falando, qualquer outro caso, eu não sei como de produções que a gente percebe que não estão sendo descritas de uma forma adequada no Lattes. Eu imagino que isso tenha que haver um movimento dos pesquisadores, dos programas, para se organizar para melhorar isso. Eu não sei como é que isso funciona no meio de vocês, mas eu suponho, porque as coisas... já passo a palavra. Porque as coisas vão se modificando, vão melhorando, eu imagino que seja fruto de uma organização dos pesquisadores que vai começar onde? Ali no seu programa, entre os professores, para ver se melhora isso aqui. Tá? Quando a gente vê que tem partitura musical aqui, tá? Opa, por que será que tem partitura musical aqui? Não foi porque alguém lá no CNPq falou, olha, partitura musical, que diferente. Né? Porque se alguém tocava piano do vida eu dó. Tá? Eu não sei, né? Depois eu até queria perguntar para o pessoal da música da ECA. Acredito que isso tenha sido fruto de um trabalho da área, de explicar o que é uma partitura. Tá? Uma partitura não é um livro, uma partitura não é um artigo, mas está no mesmo nível. Tá? Também não sei quanto que vale na avaliação da CAPES, não. Você teria que olhar lá no relatório. Você tinha... o Ricardo quer fazer uma pergunta, depois Exato. Você lá na fonte. Oi. Eu sou lá da ECA, tenho sorte de ter você como bibliotecária lá na ECA. Ou azar, né, que nos ajuda muito. Agora, na produção, eu, por exemplo, minha área é comunicação, jornalismo, né? E dentro do jornalismo tem as publicações impressas, rádio, TV, e aí é uma confusão danada, porque assim, uma confusão. Quando eu coloco a produção técnica, por exemplo, dos programas de rádio que eu faço, aparece ali como se fosse eu concedendo entrevista, mas não é, sou eu produzindo o programa. Se eu coloco ali outra produção artística, cultural... Você coloca aqui? Pois é, eu fico meio perdido nisso. Eu colocaria aqui. O programa você dirige, né? Exatamente. Você dirige, apresenta, faz tudo. Exato. Tá? Escolhe as pessoas. Exato. Né? Se tiver um roteiro, é você que faz. Exatamente. Né? Ok. Como chama mesmo? Então, diversidade na cultura, né? Diversidade em ciência. A diversidade na ciência. É muito legal esse programa. Eu colocaria aqui. Tá? Deixa eu ver. Tem algumas áreas do Lattes, se você entrar em artes visuais, já está pré-definido aqui a natureza. Você clica e você escolhe a natureza. Tá? Aqui, em outra produção artística e cultural, não está. Quer dizer, isso é algo que a se realizar. Tá? Mas eu acho que dá para você colocar aqui. É um programa de rádio, tá? E aqui tem a atividade dos autores. Também, como isso é outros e é para caber qualquer coisa... Não está pré-estabelecido, mas dá para você colocar aqui. E o que você faz? Direção? Eu, às vezes, tenho colocado na parte técnica, mas aí aparece lá perguntando quando foi dada a entrevista. Né? Então, é a pessoa que foi a algum programa da entrevista. Ricardo, eu entendo que não é produção técnica, é aqui. É outra produção artística e cultural. Tá? Porque você idealizou, você dirige, você apresenta, você faz tudo nesse programa. Tá? Não é porque é um programa de rádio que é produção técnica, até onde eu entendo. Né? E dá para você encaixar aqui. Tá? E outra coisa, é um programa mensal, semanal? Semanal, né? Tem reprise. E também tem um outro detalhe, ele é de divulgação científica. Já vou. Oi. E o CNPq criou há alguns anos as produções de divulgação científica. Exato. Aí eu fico sempre na dúvida, vou repetir a informação? Pelo que eu li, eu pesquisei isso ontem, não precisa, porque aqui mesmo, se tiver um lugar aqui
para você colocar? Ah, se ele é de divulgação científica. Exato. Aí ele já tá? puxa, então. Mas eu já vi gente desse pessoal que faz tutoriais dizendo que fica a critério da pessoa, pode repetir também. Eu não sei, eu não vejo muita utilidade, tá, em repetir. Mas, sem dúvida, você pode colocar aqui e clicar nessa opção aí. Diga lá. Só para complementar esse tópico, Nada. se você for ali em produção artística, artes cênicas, você consegue descrever se é produção de rádio, de TV, a natureza, e aí depois você consegue colocar se você é o diretor, se você é o ator, que você é. Tem radialística aqui. E aí depois... Isso que é engraçado, porque está em artes cênicas, né? Entendeu? Eu, sinceramente, eu não sei quais são as implicações disso aqui. Na minha cabeça, tá? Pode ser que eu esteja errada. Eu já perguntei isso para um monte de gente, ninguém sabe. Tá? Inclusive, o pessoal do audiovisual na ECA prefere cadastrar, às vezes, aqui, ou na abinha de artes visuais, porque está mais organizado. Tá? Mas aqui, vamos ver. Isso aqui, na minha cabeça, não seria, como está dentro de artes cênicas, não seria para programa de rádio do tipo do Ricardo, que é um programa jornalístico de entrevistas. Tá? Exato. Eu entendo que aqui seja para ficção radiofônica. O que eu acho, mas assim, eu estou achando isso. Tá? Pode ser cabeça de bibliotecária que gosta de classificar as coisas. Como é artes cênicas, eu entendo que seja para trabalho de artes cênicas que acontece no rádio. Tá? Mas dá para cadastrar também o programa de rádio. Tá? Tem diferença? Eu acredito que não. Tá? Por exemplo, para uma avaliação. O que eu penso é assim, por que não desenvolver para o audiovisual, para o rádio, para o cinema, para a televisão, tanto quanto está desenvolvido aqui nas outras áreas? Não sei. Isso é uma questão do pessoal da área. Inclusive, aqui você tem audiovisual dentro de artes cênicas. Né? Tá? Então, é aquilo. Isso, vocês que são da área, têm que se debruçar em cima disso aí e fazer uma proposta. Eu sei que é difícil, porque você tem que analisar, tem que reunir as pessoas, né? Tem que parar de dar aula, parar de trabalhar, parar de pesquisar, parar de brigar e resolver isso aqui. Mas é uma questão. Agora, até que ponto vale a pena? As pessoas falam, mas vale muito pouco. Né? Então, não é melhor eu me concentrar em escrever um artigo de periódico? Bom, gente, talvez. Né? Existem momentos e momentos. Eu queria perguntar só sobre... quando eu apresento painéis assim da SBPC, então aparecem resumos. Esses resumos, uma vez eu colocava ali, aí depois tem um artigo. Eu coloco no artigo ou no resumo? Se o seu trabalho só foi o resumo, ele não é um artigo completo. Você você coloca como artigo apenas. Agora, digamos que saiu o resumo, porque primeiro o evento soltou o caderno de resumos. Você cadastra rapidinho o resumo lá. Vai que alguém resolve avaliar antes disso. Né? Mas tem muita gente que faz assim, depois do trabalho é publicado, sim, coloca também como trabalho completo e fica lá o resumo. Entendi. Tá? Eu, particularmente, não faria isso. Né? Eu não faria isso, porque eu acho... Para quê, gente? Né? O resumo foi só um negócio provisório, né? que apareceu enquanto não saiu o artigo. Mas tem gente que diz, não, eu vou colocar porque isso é contado. Não sei. Tá? Não sei. Né? Uma vez, um rapaz que ia prestar um concurso para uma instituição qualquer, ele me veio com essa pergunta. Eu falei, não, cara, para quê? O resumo não tem importância, o que importa é o artigo. Ele falou, não, mas é que eu estou concorrendo a um cargo público e me disseram que eles vão contar. Então, como o resumo for publicado, saiu em algum lugar, e o trabalho também, eu vou cadastrar. Não sei. Tá? São coisas que vocês têm que pensar qual é a conveniência, tá?
e qual é o resultado que vai ter, e se realmente precisa. Na minha cabeça, não, né? Para quê? O resumo já passou, o que é importante é o trabalho. Deixa eu ver. Posso só Pode. tirar uma dúvida contigo? Abre Pode. qualquer item da produção para mim, pode ser até artigos completos ou aceitos, enfim, qualquer um. Tá, você quer abrir Qualquer página. Eu vou abrir um já feito, né? Ok. Tá. Tá vendo embaixo do homepage? A gente tem 2 itens ali. É um dos trabalhos e aí mais... são 2 perguntinhas. Eu queria saber qual é o peso dessas perguntinhas. Eu entendo que o primeiro é a importância que eu posso estar dando nos meus últimos trabalhos, enfim. É você que decide. A segunda pergunta, eu queria saber qual é o peso disso no contexto geral de como eu preencho o meu Lattes. Então, você tem que dar uma espiada no... Eu acho que isso é uma resposta que talvez tenha no documento de área, da sua área, na CAPES, para ver o quanto vale. É valorizado, se for algo que seja para popularização, né? Coisa de divulgação científica. Então, se for, você coloca. Não sei te dizer o peso, tá? Mas sei que é importante. E aqui... exatamente. Aí também eu já vi escrito em documentos por aí que dizem que tem gente que coloca nos 2 lugares e que isso pode ser feito. Não sei, eu não colocaria em 2 lugares, tá? Mas é possível, tá? E outra coisa aqui, eu não sei se você estava aqui quando eu falei, a tal da avaliação qualitativa que está sendo feita, eu ouvi numa palestra semana passada que vai ser feita sobre o que os autores indicarem como trabalho mais relevante. Então, é importante colocar isso aqui. Essa parte aqui é complicada. Deixa eu abrir aqui artes visuais. Isso aqui... tem alguém do audiovisual aqui, da ECA? Não, né? Tá. Isso aqui... Bom, mesmo que não seja do audiovisual, né, vocês podem, de repente, fazer um trabalho audiovisual, né? Em qualquer área que seja, né? Aqui, a parte de artes visuais, em natureza, tem uma série de opções, como em artes cênicas também, né? Então, tem até livro de artista, performance. Eu achava que a curadoria estava aqui, estou encanada com a curadoria. Escultura, tá? Os artistas aqui, vocês podem cadastrar aqui. Agora, se você for aqui... produções, outra produção artística e cultural, que é onde eu achava que ficaria os trabalhos de cinema, televisão, rádio. Aqui não tem nada, né? Não tem nada porque não foi desenvolvido. Aí o pessoal da ECA gosta de cadastrar aqui, em artes visuais, porque já está mais arrumadinho, né? Não sei, isso... para mim é estranho, tá? Não me parece adequado. Acho que teria que trabalhar nas características da sua própria produção para que ela seja bem representada no Lattes. Isso aqui é uma coisa importante e vai valer para qualquer produção artística, cultural, que se repita, tá? No caso, por exemplo, do programa de rádio do Ricardo, que tem toda semana, tá? A gente tem apresentação única, concurso, festival, teledrama, turnê. Tá? A apresentação que se repete, né? Se você vai fazer uma turnê, ela é mais valorizada. Tá? Outra coisa, você vai fazer uma apresentação, seja teatral, uma performance, qualquer coisa, você faz aqui hoje... Aqui na FAO, você foi convidado para fazer uma performance, uma apresentação, qualquer coisa, mesmo musical, aqui na FAO. Beleza. Tá? Você registra. É a mesma obra, é o mesmo trabalho. Mês que vem, você é convidado para fazer essa apresentação no MASP. É outro registro. Tá? Se você é convidado para fazer uma turnê, né, dessa mesma apresentação e vai em várias cidades, é outro registro. Tá? O mesmo trabalho, digamos, um trabalho de cinema, o mesmo caso do Ricardo, que ele faz a direção e faz também a apresentação do programa de rádio dele. Como
você tem que escolher a função, você pode fazer 2 vezes no Lattes. Tá? Eu tenho esse programa, eu sou diretor, o mesmo programa, eu também sou roteirista. Tá? Agora, um erro que eu já vi alguns professores se queixarem, por exemplo, peça de teatro, né? É uma peça de teatro que vai ficar em cartaz na cidade de São Paulo. É uma vez só, não é a cada apresentação. Tá? Porque aí não é uma turnê, é a mesma peça que vai ficar em cartaz um determinado período de tempo. Todas essas coisas são... e se vocês observarem os próprios campos para preencher, eles ensinam, eles induzem a gente a fazer as coisas certinho. Isso aqui é importante, premiação. Às vezes as pessoas vão montar uma peça ou fazer um filme, alguma coisa assim, que foi objeto de um concurso. Você recebeu um apoio, recebeu ou uma premiação anterior para produzir o trabalho, ou posterior. Né? Isso aqui é super importante, principalmente se for tiver apoio público, é importante colocar. Tem isso aqui, que eu também acho muito estranho, isso que eu mandei e-mail para o CNPq para perguntar, o autor da obra de referência. Todo mundo me perguntava, quem é o autor da obra de referência? Tá? Resposta, é o autor da obra na qual se baseou essa produção, que eu achei muito estranho. Né? Então, teatro é o autor, tá? É uma peça, eu sou diretora teatral, eu fiz uma montagem, tá? Eu vou colocar o autor da peça? Estranho. Tá? Agora, isso se repete em vários tipos de produção, inclusive produções que não têm isso. Eu até perguntei, será que a gente não poderia colocar? Enfim, eu desenvolvo um trabalho qualquer, e esse trabalho remete a uma teoria conhecida, a um autor conhecido, não é propriamente uma adaptação daquele trabalho. Será que eu não posso colocar isso? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Falei isso para um grupo de professores, cada um acha uma coisa, um achou um absurdo, um achou que talvez. Né? Então, são coisas que não estão muito claras, mas isso me responderam com muita clareza. O autor da obra que foi adaptada. Isso eu acho que, às vezes, essas telas são feitas para uma coisa e vão se acrescentando outras. Né? Por isso que ficam algumas coisas estranhas aí, né? Quer dizer, nem sempre a gente sabe. Tá? Aqui dá para colocar orientações, dá para colocar bancas também, né? Quando se participam de banca. Aqui, bancas de... Eu tenho banca de conclusão de trabalho, de conclusão de cursos. Né? Deixa eu ver. Eu vou terminar aqui, depois a gente vai... Vocês vão fazer mais perguntas, que acho que vocês têm. Citações. Olha só. Citação no Easy, Web of Science. Publicou artigo numa revista que é indexada numa base de dados chamada Web of Science. Como é que eu sei se eu publiquei? Bom, olha lá na revista que você publicou e vê se a revista diz que é indexada no Web of Science. Opa, é. Entendeu? Não diz nada, mas será que é uma revista estrangeira importante? Vai lá no Web of Science, se for o caso, corre na biblioteca, pede ajuda, localiza e vê se não está sendo citado. E ter publicado lá também não quer dizer que tenha tido citação. Né? Cielo, que é mais fácil, né? Revistas brasileiras importantes são muitas vezes indexadas. Tá? Scopus, uma base de dados internacional também. Né? Às vezes as pessoas acham que elas podem estar sendo citadas num lugar desses. Só vai estar sendo citada se publicou numa revista que é indexada por um serviço desses. Tá? Agora, aqui, vocês podem colocar as citações do Google Acadêmico. Faz lá seu perfilzinho no Google Acadêmico, acompanha e coloca aqui. É importante fazer isso. Tá? Tem gente que não se deu conta que essa outras, pode ser outra base qualquer, tem outras bases que você consegue ver citação. Mas no Google também dá e vale. Tá? Então, é importante lembrar disso. Deixa eu ver o que mais que eu ia dizer. Alguém fez uma pergunta? A Marilis, repete de novo o que você me falou, que eu já esqueci. A Marilis achou aí onde é que cadastra a curadoria. É em produção
Organização de eventos. Ai, gente, será possível? Aí teria, por exemplo, o tipo exposição, natureza, curadoria. Talvez seja aí. Aí, se eu puder só somar uma pergunta... Aqui, ó. Talvez os professores da ECA você tenha. No caso de uma exposição, se for produzido um catálogo, mas não chega a ser um catálogo que vai ser publicado com ISBN, essa produção, esse catálogo, pode ser cadastrado como? Em outra produção. Como outras? Vai cadastrar. Você vai cadastrar o trabalho de curadoria aqui em curadoria, tá? E vai cadastrar em outra produção lá. Tá? E antes de sair esse catálogo, vai reclamar com quem produziu o catálogo e dizer que quer o ISBN, tá? Eu falo isso, as pessoas falam, mais nada. Te convidam para fazer um trabalho, tá? Todo mundo hoje em dia sabe o quanto é importante essa produção ser cadastrada. Então, eu falo, vai ter ISBN, não é que você vai recusar o trabalho se não tiver. Mas, às vezes, a instituição, a empresa, nem sabe que pode pedir um ISBN, pede lá na Biblioteca Nacional, vai pagar uma grana, tal, mas é possível, né? Se for, eu não sei como é que é aqui na FAO. Na ECA, quando se trata de uma produção, por exemplo, o professor vai lançar um livro, uma revista, uma publicação qualquer, anais de eventos, e que seja considerado como produção institucional da ECA, a biblioteca pede o ISBN. Tá? Vai lá na biblioteca que a gente pede. Mas o que é considerado? Bom, normalmente é o que o professor apresenta como sendo. Se a gente tem dúvida, a gente entra em contato com o departamento, né, para saber. Tá? Então, é possível, sim, a gente exigir isso. Tem gente que se queixa, nossa, eu tive um baita de um trabalho fazendo um capítulo de livro e eu não posso cadastrar. Então, quando perguntarem, fala, vai ter ISBN? Tá? Que é importante para vocês, né? É um trabalho que leva tempo, né? Então, curadoria está aqui. Eu não gostei de curadoria aqui. Quem é curador aqui? Não gostei, não. Mas, enfim, está aqui. E dá para cadastrar. Eu lembrava que tinha um lugar que cadastrava a curadoria certinho. É aqui mesmo, né? Bom, não sei. Que para mim, a curadoria não é só um trabalho de organização, né? Se eu vou organizar um congresso, um festival, né, por mais trabalho que dê, e requer um conhecimento acadêmico, conhecimento de gente, uma série de conhecimentos, curadoria me parece que é um pouquinho mais profundo ou, sei lá, especializado numa área de pesquisa, porque exige pesquisa, exige conhecimento daquele artista ou daquela situação. Não sei, tá? Não gosto muito desse lugar que está a curadoria. Mas, enfim, o que importa é que dá para cadastrar. Tá? Então, as ajudas do Lattes estão desatualizadas. Você entra, você já deve ter tido essa experiência. Você clica na ajuda, não tem, está diferente. Está mesmo. Tá? Mas aqui eu copiei algumas telas, né, que podem ajudar com algumas explicações. Né? O Qualis Artístico, vocês devem conhecer, quem tem produção artística. Tá? É legal dar uma olhada, entender esse Qualis Artístico. Aqui eu coloquei, olha os pesos. A1, produções artísticas apresentadas ao público em eventos locais ou instituições brasileiras ou estrangeiras, reconhecidas pela área como de abrangência internacional, contempladas por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente ou discente atua e ou a projetos desenvolvidos. Né? Isso aqui é super complicado. Né? O pessoal que trabalha com isso, tem gente que tem uma atuação profissional, né? E aí, não é necessariamente ligado à sua pesquisa na instituição, tá? Mas é o grosso da produção da pessoa. E, às vezes, esse professor, esse artista, ele foi contratado, não sei se acontece aqui na FAO, deve acontecer, mas na ECA acontece, ele foi contratado por causa disso. Tá?
porque ele é um cenógrafo, um roteirista, um iluminador, né? É importante que tenha um trabalho relevante, tem filme, tem peça, né? Não necessariamente está ligado. E também eu não sei, sinceramente, como que se avalia. Eu imagino que vocês, né, no trabalho aí de vocês, consigam pensar nessas questões. Eu não sei como que isso é avaliado, não. É lógico que você tem que tentar, na hora que faz o currículo, dar uma consistência à forma de cadastramento, até a questão das tags, tá? Das palavras-chave. Procure usar palavras-chave consistentes. Se a sua produção artística tem a ver com a sua pesquisa, vamos tentar achar um termo que una as duas. Vamos preencher aquele campo resumo, vamos fazer explicações para deixar consistente esse trabalho. Mas, sinceramente, eu não sei como é feita essa avaliação. Mas ela existe, né? Está aqui, vocês podem entrar lá no Qualis Artístico, vocês vão ver isso. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Aqui, nesse link aqui, tá? Vocês vão encontrar os documentos de área. Tá? Aqui eu coloquei algumas dúvidas que as pessoas foram me perguntando todas as vezes que eu fiz essas apresentações. Isso aqui me deixa perplexa. Aqui tem linha de pesquisa, né? No Lattes tem lá um cantinho que você coloca a linha de pesquisa. Já me perguntaram, que linha de pesquisa? Eu falei, a linha de pesquisa oficial do seu programa. Sim, mas tem gente que coloca outras coisas. Que coloca, o trabalho que eu estou fazendo, né? A minha linha de pesquisa, o que eu estou pesquisando. Tá? Até onde eu sei, até onde eu perguntei para muita gente que conhece esse negócio, isso está errado. Tá? Tem professor da ECA que não segue essa orientação, tá? Que é a linha de pesquisa oficial do seu curso. Não sei se vão fazer uma coisa diferente, combinem aí com seus colegas. Tá? O que a FAPESP está pedindo agora é o ORCID, né? Tá? Isso é importante. E atenção, ORCID preenchido, não é só um número, é um currículo, é uma plataforma parecida com o Lattes, só que internacional, que se comunica com mais coisas e mais bonitinha. Problema, a parte de produção artística, o Lattes está melhor. Tá? Mais uma frente de batalha aí. Eu vejo, tem muito pesquisador que ele tem o número porque precisou para a FAPESP ou porque a revista pediu, mas ele não preencheu. É legal preencher, dá um trabalhinho? Dá, mas o ORCID é mais fácil do que o Lattes, não precisa digitar tudo na linha, dá para puxar na unha, dá para puxar de vários lugares. Né? Então, vale a pena ter o seu ORCID preenchido, certinho, aberto, público, tá? Porque o ORCID você pode deixar privado ou público. Deixa público para as pessoas verem a sua produção. É interessante. Oi? Existe. Se você entrar na página do CIB, da USP, tá? Do ECIB, né? Vamos entrar na página enquanto ela existe, né? Tem lá vários tutoriais, né? de ORCID, até grande, né? Um tutorial grandão com vários slides. Né? As bibliotecas, normalmente, a gente orienta, né? Aqui, Lília... As meninas aqui da FAO, eu lá na ECA, os meus colegas, a gente orienta. Assim, eu sempre peço para as pessoas, se precisar de uma orientação no ORCID, tenta marcar com a gente, porque às vezes o professor chega desesperado com o laptop na mão, quase em lágrimas, porque não está conseguindo fazer o negócio, e pega a gente numa hora que a gente está ocupado, que não pode dar toda a atenção. Né? Às vezes é legal a gente, inclusive, se preparar, né? Porque não é todo dia que a gente entra no ORCID. Aí chega lá o professor desesperado, precisando de ajuda, eu entro, o negócio está tudo diferente. Né? Eu tenho que reaprender a coisa. Né? Então, é legal marcar com a gente, porque a gente ajuda, né, no que for possível. E tem tutorial, sim, na página do CIB. Que disciplinas eu falei? Grupo de pesquisa, isso sempre pergunto. Vocês têm dúvida com isso? Tá?
Quando participa de um grupo de pesquisa ou coordena um grupo de pesquisa, não é no Lattes que você resolve o negócio. É primeiro cadastrando no seu departamento, oficialmente, ou na pós-graduação, não sei, como grupo de pesquisa, acho que é na comissão de pesquisa, se não me engano. Aí você cadastra no CNPq, aí ele aparece no Lattes. Quando você entra no seu Lattes, já aparece um ícone aí, remetendo ao grupo de pesquisa. Não é uma coisa que você coloca direto no Lattes. Tá? E esses tutoriais aqui, né, que vocês podem usar. Orcid. Olha, aqui eu botei umas telinhas como é novidade, de como que a gente coloca cadastra o Orcid no Lattes. E é isso o que eu tinha para falar por enquanto. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Tá? E a apresentação vai ficar aqui disponível para quem precisar. Tem uma mãozinha esticada aí já. Uma pergunta simples. Onde você sugere colocar participação em residência artística? Informação acadêmica, Ricardo? Aqui, vamos ver. Formação acadêmica, incluir novo item, doutorado, mestrado, especialização. Mas tem residência médica, né? Sacanagem. Né? E a residência artística? Cadê? Né? A arte está sempre... Então, isso aqui eu acho que valeria a pena mandar essa questão para eles. Tá? Eu faço uma residência artística. O que é a residência artística? É isso, isso, isso. Eu encontro residência médica, mas eu não encontro residência artística. Agora, é estranho, não tem o lugar, porque uma coisa você tem uma atividade que não tem muito onde colocar. Aí você improvisa, coloca lá em outros, coloca não sei aonde. Nesse caso da residência artística, você tem residência, só que está travado aqui em residência médica. É o caso que eles têm que resolver isso, que existe a residência artística. Então, façam um e-mail para eles, atendimento@cnpq, explicando isso, explicando o que perguntando se você pode colocar em residência médica e explicar, né, a área, tá? Pedindo para eles corrigirem isso, porque isso tem que ser resolvido de alguma forma. Né? Intercâmbio? Iniciação científica? Deixa eu ver. Sei não. Na formação, na graduação, você consegue colocar um período de sanduíche, que nem tinha mostrado aquela hora, e aí dá para pôr a outra instituição, o ano, quem foi o professor responsável, tudo. E Sim. A iniciação, a minha eu fiz PIBIC pelo CNPq, e aí era um relatório que era mandado, então foi em produção técnica, relatórios, tal. O relatório você pode colocar em produção técnica. Agora, os artigos, as coisas decorrentes, daí foi na aba de produção bibliográfica normal. O relatório, sim. Você coloca o relatório, mas não tem um lugar onde você possa colocar porque a iniciação científica é uma formação também, né? Mas você consegue colocar, pede para o seu professor cadastrar o projeto de pesquisa e você puxa para o seu, ele depois vai te aceitar e ele fica aparecendo no seu Lattes como se você foi integrante, como iniciação científica daquele projeto. Sim, seu nome tem que estar lá oficialmente no grupo de pesquisa. Quando o professor cadastrar, ele vai colocar seu nome. Aí, no seu Lattes, já vai aparecer um atalho para o grupo de pesquisa. Você tinha perguntado disso, iniciação científica. Acho que a iniciação científica tinha que ter um lugar, além de você cadastrar o relatório como produção. Até porque o relatório, em geral, ele não é publicado, né? O relatório você faz, ele existe, mas ele não é publicação, geralmente não vai para as bibliotecas, né?
fica um pouquinho perdida a iniciação científica aí, eu acho, né? Acho que até mais um caso que seria interessante ser solicitada, né, a correção disso, a inclusão disso. Hoje, tanta gente faz iniciação científica e é um negócio importante, né? Então, não tem o Qualis de periódicos, né, que deu uma polêmica recente. O Qualis é um mecanismo para avaliação de produção artística. Tá? Como isso é mais ou menos recente, antes não tinha, né? Eu sei que tem o Qualis de periódicos, tem o Qualis de eventos, tem o Qualis artístico e tem outros Qualis também. Né? Qual? De livros. Tem o Qualis de livros também. São critérios para avaliação desse tipo de produção. É interessante de conhecer, de entender de onde veio isso. Eu já vi umas palestras do pessoal que elaborou esse documento. Assim, me parece que são pessoas que estão sinceramente empenhadas em trabalhar direito na questão da avaliação e da valorização da produção artística. Agora, toda vez que você vai em alguma apresentação desse pessoal aí de CNPq, CAPES, etc., o discurso é esse: bom, a gente não sabe se vai continuar existindo, né? Na palestra mesmo que eu fui semana passada, da coordenadora da parte de artes visuais, ela disse literalmente isso. Eu falei, bom, a gente está trabalhando com essa avaliação qualitativa, não sei se amanhã vai continuar existindo, então estamos nesse pé. Aí, no Qualis artístico, você viu a tela que eu mostrei, uma série de critérios para avaliação da produção artística, que, enfim, supostamente até mais difícil do que a avaliação de um artigo acadêmico de outras áreas. E aí eles estão tentando estabelecer esses critérios para pontuar conforme o alcance dessa produção, se a produção está alcançando um número maior de pessoas ou não, se é internacional ou não, se está ou não ligada a pesquisa, a área de atuação acadêmica desse artista, desse profissional. O que é um negócio, pelo que eu converso com as pessoas, muito complicado, né? Por um lado, é compreensível que a CAPES cobre, né, uma vinculação com o seu trabalho acadêmico. Por outro lado, também é perfeitamente compreensível o discurso que diz: eu fui contratado para fazer um trabalho, pela minha experiência, aí no mercado das artes, do cinema, da televisão, tá? E eu trabalho, eu sou contratado para fazer coisas que não necessariamente vão ter relação muito direta com a minha pesquisa. E também tem a questão, não tem mesmo? Será que não tem? Né? Se o cara é professor de direção, né, cinematográfico, teatral, né, supostamente todo o trabalho que ele faz de direção não está ligado, não sei, né? São questões que vocês mesmos precisam trabalhar. Mais alguma coisa? É isso, né? Beleza? Espero ter ajudado. Obrigada.